Pessoal, boa noite. Enquanto o restante aí da turma vem chegando, né? Eu queria dar as boas-vindas a todos, tá? Agradecer imensamente a participação desse público seleto aí, alunos, colegas de profissão, tá? Agradecer mais uma vez à OAB, Subseção de Juiz de Fora, pela oportunidade, pela confiança de estar realizando um evento de processo civil, né? Justamente aí no intuito de colaborar com a aprendizagem, com a formação, não só dos nossos alunos, mas também dos nossos colegas profissionais, né, da advocacia e demais operadores do direito aqui, que eu já posso identificar, né? E tratar aí de um tema tão relevante que é juizado especial, né? Afinal, nós estamos aí com 25 anos da Lei 9.099/95, e nada melhor do que um breve encontro aí, né? Não vou chamar de seminário, mas vou falar em tempos de pandemia aí, um breve encontro, né? Dado esse formato, com dois grandes mestres de processo civil, né? Mestres no sentido de professores mesmo, né? Porque a titulação já estendeu há muito tempo, já passou há muito tempo do mestrado. Dois grandes queridos aí do processo civil, Marcinho Faria, grande amigo de longa data aí da época dos tempos de acadêmicos ainda, da Universidade Federal. Felipe Borgen, doutor Felipe Borgen, um douto processualista aí, a quem nós tivemos grandes referências também, tanto por parte do professor Márcio Faria, quanto do professor Gaio, que vai nos brindar com a palestra de amanhã. E, para também não me estender muito, passo a palavra ao professor Márcio Faria, tá? Que vai abrir os trabalhos dessa noite aí, também com visões aí sobre o juizado especial. Marcinho, mais uma vez, muito obrigado aí, né? Fico até constrangido de estar mediando um evento de processo civil com você e com o professor Felipe, ainda mais com essa biblioteca invejável atrás aí do seu vídeo, né? Eu acho que eu vou até mudar de sala aqui no escritório, vou sair da minha sala aqui, vou para um ambiente que não tenha livros, né? Porque eu fiquei até constrangido agora. Mas brincadeiras à parte, cara, meu grande amigo, obrigado pela presença, tá? A gente já estava para marcar esse encontro há muito tempo aí, mas por questão de agenda e tudo mais, temos um lado bom da pandemia, né? Que nos permitiu aí realizar esse evento, mesmo à distância e coincidir as agendas. Mas, assim, grande abraço, a palavra é sua, cara. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Brenner, pelo convite, meu caríssimo amigo. Para mim é uma satisfação muito grande fazer parte desse seminário. De fato, somos amigos há muitos anos, né? Desde a época que nem pensávamos em estudar processo, dar aula de processo. E para mim é uma satisfação poder abrir esse seminário que vai abordar um tema muito importante, que muitas pessoas se utilizam dele, trabalham, mas que pouca gente o valoriza. Eu também fico muito feliz de poder dividir essa mesa virtual com o professor Felipe Borgen, que é certamente uma das principais autoridades no assunto no Brasil inteiro. A obra dele é referência para todos nós sobre o tema, e eu, inclusive, por conta disso, vou tentar abreviar ao máximo minha exposição para que a gente possa ter mais tempo para ouvi-lo, né? Porque, afinal de contas, ele aqui que é autoridade nesse assunto. Eu estou, pela primeira vez aqui, tentando aproveitar a oportunidade, até falei com o Dr. Brenner, de, ao mesmo tempo que nós estamos aqui ao vivo no Zoom, estou também ao vivo no meu Instagram, porque as inscrições do nosso seminário se esgotaram. Então, o pessoal que está me ouvindo aí pelo Instagram está me vendo um pouco de lado, mas espero que pelo menos o áudio as pessoas consigam acompanhar, como fazer essa experiência nesse novo mundo aí, nesse novo normal, como muita gente está assim nomeando. Eu não tenho uma experiência muito vasta nisso, não,
mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu, claro, não podia também deixar de agradecer o convite da OAB, na pessoa dos seus diretores, que lembraram do meu nome. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu que sou advogado, sempre fui advogado, defendo advogado, e principalmente nesse momento de crise, nós, professores e advogados, precisamos cada vez estar mais próximos, trocar experiências, aproveitar dessas vantagens da tecnologia para tentar fazer com que a carreira, ou melhorar as carreiras, continuem forte, porque só assim é que a gente vai conseguir fazer com que a justiça de fato seja efetivada. Bom, eu, no título da minha palestra, eu dividi a minha exposição em 3 partes. Chamei de passado, presente e futuro a respeito da Lei 9.099, que está fazendo agora, em setembro, 25 anos. Então, muito brevemente, eu vou tentar trocar nesses 3 momentos históricos e lançar algumas dúvidas, alguns questionamentos, algumas perspectivas que me parecem importantes a respeito do assunto. Claro que, muito provavelmente, eu vou trazer aqui mais dúvidas do que respostas, mas acho que essa é a ideia. Estamos aqui para todos aprendermos e trocarmos ideia a respeito do assunto. Bom, como eu sei que tem muitos alunos de graduação aqui, eu vou trazer alguns dados históricos, certamente dos colegas advogados e profissionais que são conhecidos há bastante tempo, mas acho que seria interessante para contextualizarmos o assunto. Antes de começar, só para a última coisa que eu lembrei, como eu disse anteriormente, como nós temos muito mais dúvidas do que certezas, do que respostas, eu queria deixar os meus contatos para que as pessoas depois pudessem entrar em contato, que a gente pudesse conversar, porque me parece que é assim que nós vamos conseguir efetivamente fazer tudo crescer. Então, podem me procurar pelo Instagram, no @professor Márcio Faria, mesma maneira no Facebook também, professor Márcio Faria, e pelo Twitter é Márcio C. de Casa Faria, Márcio C. Faria. Bom, agora sim, então, passemos à nossa exposição. A Lei dos Juizados, a Lei 9.099 de 95, na verdade, ela foi claramente inspirada, e obviamente que aqui eu estou falando com o processo civil na parte do Juizado Especial Estadual Civil, não vou me atrever a falar de criminal. Ela foi claramente inspirada numa lei de 1984, que era a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, a número 7.244. É importante perceber o contexto histórico. Em 84, boa parte das pessoas que estão aqui me assistindo sequer tinha nascido. Eu tinha 3, 4 anos, também não posso dizer que eu era tão experiente assim, mas nós já falávamos de juizados de pequenas causas, muito embora não tratássemos, obviamente, com a complexidade que o tema hoje tem. O tempo foi passando e eu, para pesquisar nessa palestra, eu consegui encontrar alguns textos clássicos de professores como o professor Ada Pellegrini Grinover, o professor Kazuo Watanabe, que lá em 87, 88, escreveram sobre o assunto, sobre o acesso à justiça concretizado pelos juizados, e a gente consegue perceber muito nitidamente que isso de fato aconteceu. A Lei dos Juizados Especiais de 95, ela foi um grande marco de abertura das portas do judiciário para uma grande parcela, talvez a imensa maioria da população, que não tinha acesso à justiça, basicamente porque algumas demandas não compensavam de ser levadas ao judiciário ou porque não tinham condições financeiras e econômicas para assim fazer. Então, é fundamental a gente deixar claro que a Lei 9.099 ela é, de fato, um marco nessa grande onda do acesso à justiça que o nosso país pelo qual o nosso país passou, principalmente com a Constituição de 88. Mas, como eu dizia, no histórico da lei, anteriormente, se imaginava uma norma que viesse a tratar dessas causas de pequeno porte, essas pequenas causas, mas não só elas, e também as causas de menor complexidade. É importante frisar isso, porque a nossa Constituição ela diz claramente em 2 dispositivos que os juizados especiais devem tratar tanto das pequenas causas, como já tratavam os juizados anteriores, lá pré-Constituição, como as causas de menor complexidade. E aí eu me lembro sempre de um exemplo do professor Alexandre Câmara, professor de todos nós, em que sempre coloca o que é uma causa de menor complexidade. Imaginem que nós tenhamos, por exemplo, um acidente de trânsito, e esse exemplo é dele, entre um Fusquinha e um Chevette. Os danos causados ali naquele acidente de trânsito certamente vão ser menores que o teto juizado. Mas se esse mesmo acidente de trânsito tivesse causado por uma Ferrari ou uma Maserati, nós teríamos a mesma complexidade da matéria, mas com o valor da causa muito superior ao teto juizado. Percebam, portanto, que a gente pode ter causas simples e de valores elevados e causas complexas
de valores pequenos. Importante, então, frisar que o juizado especial estadual, na Lei 9.099, ela veio para regular esses dois tipos de causas, as causas simples e as causas de menor porte. Agora, é verdade que, em sua maioria, em sua largueza, nós temos causas que são, ao mesmo tempo, simples e também de pequeno porte. Essas são, vamos dizer assim, a grande massa de demanda que hoje o juizado contempla. Mas, como eu dizia do histórico da lei, é importante tecer algumas considerações a respeito disso. Se vocês forem olhar a justificativa do projeto de lei que deu origem a 9.099, é interessante que esse projeto de lei é de autoria do ex de autoria do ex-presidente e ex-deputado Michel Temer, é o PL 1480 de 89, ele traz algumas questões muito interessantes na sua justificativa. Não sei se os colegas tiveram cuidado de fazer essa pesquisa. Eles dizem, por exemplo, a justificativa diz, por exemplo, que os juizados especiais vinham para tratar da justiça menor. E essa expressão estava presente, como está presente na justificativa. E depois dizia, mais adiante, na própria justificativa, eu vou voltar nesse assunto mais adiante, que não havia necessidade de transcrição da colheita das provas orais, porque a presença das partes era suficiente para controlar a atividade do juiz. Eu trouxe esses dois pontos porque eu vou voltar neles mais à frente quando chegar no momento presente. Gostaria que os colegas e os alunos que estão aqui nos assistindo guardassem os dois. Justiça menor e que a presença das partes é suficiente para controlar a atividade judicial, a atividade da judicatura. Essa lei, que depois, então, veio ao lume em 95, ela não surgiu do nada. O próprio PL faz menção expressamente à atividade da pessoa da Pellegrini, que eu já citei. Então, foi uma lei que foi muito pensada pelos processualistas. A ideia, eu sempre digo isso para meus alunos quando falo do assunto juizado, a ideia da lei era boa. A prática é que, infelizmente, por vários motivos, é que acabou corrompendo. Daqui a pouco chego nesses pontos. Se os senhores forem pesquisar, vão achar as obras da época dizendo que a ideia é que a justiça do juizado, os juizados especiais, o procedimento sumaríssimo, teria uma duração muito célere, com uma ideia de que a causa ela demoraria no máximo 6 meses, do seu início até a execução. E quem hoje milita no juizado sabe que em 6 meses, se bobear, dependendo do lugar, não se marcou a primeira audiência, a audiência de conciliação. Então, percebam como que a ideia originária era muito interessante e, com o tempo, vários motivos, como eu disse, ela acabou sendo modificada. Uma outra questão importante está logo nos seus princípios informadores. A lei do juizado nasceu para ser informal. O procedimento deveria ser informal. O procedimento deveria ser econômico. Deveria se buscar a autocomposição a todo tempo. Na prática, a gente percebe, talvez muito por conta da prática dos advogados, e é importante a gente fazer também uma meia-culpa, que o rito dos juizados, por vezes, é tão mais formal do que o procedimento comum. Nós temos as petições mais ou menos iguais, as audiências mais ou menos iguais, a colheita de provas também muito semelhante. Isso é importante frisar, porque não era essa a ideia do legislador. Só para dar um dado, se nós formos olhar lá no artigo 51, ele diz que é o caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, sem resolução de mérito. Ele diz que é causa de extinção do processo quando o juiz percebe que a causa é complexa. Muita gente dizia, mas por que o juiz não pode, quando o processo é extinto, determinar a distribuição com uma vara civil comum? Por que não é possível que se faça isso? Não é possível porque a ideia originária era que o processo do juizado era tão simples que ele não iria comportar a sua mudança, a sua retirada do juizado para a justiça comum. Exatamente por conta da simplicidade, o procedimento era incompatível. Daí a ideia do artigo 51 de que a extinção do processo por complexidade, a complexidade da matéria, eventualmente tratada no juizado, levaria à extinção do processo e não à sua modificação, o que na prática a gente percebe que nem sempre está acontecendo. Mas, enfim, então, é importante frisar, e ainda dentro dessa parte de passado, que o juizado é, como eu disse anteriormente, um marco de acesso à justiça,
E ele serviu basicamente para as causas de até 20 salários mínimos em que a gente pode levá-las sem o acompanhamento de um advogado. Isso fez muita diferença. O Luiz Postulandi, dado a parte interessada, principalmente em demandas como direito do consumidor, direito previdenciário, que vai ser certamente tratado amanhã pela doutora Marina, esse tipo de demanda, a falta de um advogado por vezes impedia o acesso à justiça. Então, essa abertura de portas que a lei do juizado permitiu, e depois, obviamente, a lei do juizado federal e fazendário também assim o fizeram, foi fundamental para essa justiça e isso deve ser realçado. Um outro ponto muito importante, aí eu estou falando basicamente para os nossos alunos aqui da graduação, é que o juizado é, ainda hoje, 2020, muitas vezes a porta de entrada profissional no ramo do direito. Então, muita gente, quando vai estudar juizado, fala, juizado, não vou estudar isso. E aí o aluno se equivoca, porque deixa de dar valor para onde ele poderia começar a carreira. Isso é fundamental perceber. Muita gente não sabe como litigar no juizado, porque não deu o devido valor que o juizado merece quando da graduação. E ali, embora nós tenhamos, como eu disse, todos saibamos, pequenas causas, às vezes pode ser ali um momento de entrada, como eu disse, do profissional no ramo jurídico. Outro ponto importante é que, além do advogado poder ser ali, iniciar a sua carreira, nós temos no juizado a figura do juiz leigo. É outra oportunidade muito interessante. Eu tenho vários alunos que hoje trabalham como juiz, vários ex-alunos que hoje trabalham como juízes leigos. É muito interessante que também é uma outra possibilidade para que o profissional possa se colocar no mercado. Nós estamos vivendo uma fase tão difícil, né, cada vez mais de desemprego, e ali nós temos oportunidades que, por vezes, são deixadas de lado pelos alunos, pelos candidatos, que acabam procurando sempre causas grandes, causas importantes, e se esquece do juizado. Além disso, nós temos espaço para mediadores, espaço para conciliadores, ou seja, o juizado está muito aberto para várias oportunidades que, eventualmente, as pessoas assim o desejam. Vou falar agora, no segundo ponto da minha exposição, sobre o presente. E aí, em relação ao presente, eu quero fazer, ou tentar fazer, uma comparação do CPC de 2015 com a lei dos juizados, com a lei 9.099, que é o meu foco principal. Vou trazer aqui 3 pontos para a minha exposição, 3 breves pontos dentro do presente. O primeiro grande ponto tem a ver com os prazos. Quando a lei dos juizados, quando o CPC de 2015 entrou em vigor, ele tinha a previsão, que foi uma grande vitória da advocacia, dos prazos processuais serem contados em dias úteis. Para quem advogou, como eu, como o doutor Brenner, o doutor Felipe, antes do CPC de 2015, sabe muito bem o que é prazo em dia corrido. Eu conto isso sempre para meus alunos, que eu perdi um dia de carnaval em Salvador por conta de um prazo publicado na quinta-feira antes do carnaval. Porque eu tinha que fazer um recurso especial e tinha que ter feito antes em base de declaração, aquela confusão toda, enfim, acabei perdendo um dia do bloco. Os colegas podem imaginar o que é isso. Então, o prazo ser contado em dias úteis é uma grande conquista para a advocacia. E aí, a principal questão que logo surgiu foi os juizados especiais, através de algumas decisões, começaram a dizer que não se aplicava a contagem em dos prazos em dias úteis no juizado por conta da adoção da celeridade. O que era completamente surreal, porque a lei do juizado aplicava a lei revogada. A lei do juizado queria aplicar, os juizados queriam aplicar o CPC de 73. Porque na Lei 9.099, na verdade, nenhuma das 3 leis que compõem o microsistema dos juizados havia regra de contagem de prazo, então, por conta disso, a gente tinha que estudar o CPC, e no CPC a regra dizia que os prazos devem ser contados em dias úteis. Mas, ainda assim, havia um enunciado do FONAGE e havia entendimento no sentido de que o prazo deveria ser contado em dias corridos. E aí o advogado ficava completamente perdido, porque ele não sabia se seguia o CPC, ele não sabia se seguia o enunciado do FONAGE, até que, felizmente, em 2018, veio a Lei 13.728, bastante recente, alguns colegas até não a conhecem, dizendo expressamente que o artigo 12A da Lei 9.099 agora diz expressamente que a contagem dos prazos deve se dar em dias úteis. Então, essa é uma questão importante, porque, por incrível que possa parecer, vai fazer 2 anos aí dessa norma. Semana passada mesmo eu estava conversando um outro evento virtual desses, havia um colega na mesa que não sabia da existência dessa norma. Fez questão a divergência do problema, então eu achei interessante trazer aqui essa questão. Um segundo ponto ainda nesse nosso momento presente
tem a ver com o recurso de embargo de declaração dentro do juizado. Essa era outra grande dificuldade que a gente tinha no juizado. O CPC dizia que os embargos de declaração, quando são interpostos, eles apresentam um efeito interruptivo. Muito rapidamente, para os alunos que ainda não tiveram a parte recursal e estão nos assistindo aqui. Quando uma decisão é proferida e ela apresenta algum vício que o próprio juiz pode corrigir, de uma omissão, uma obscuridade, uma contradição ou até um erro material, você pode fazer um recurso chamado de embargo de declaração, que no Código Antigo estava no artigo 535 e no Código atual está ali no artigo 1021 e 1022, e esse recurso é dirigido ao próprio juiz para que ele possa sanar a obscuridade, a contradição, a omissão. Esse recurso está presente tanto no procedimento comum, como está presente também no sumaríssimo lá no juizado. A questão é que no juizado havia a menção de que apenas ocorria o efeito suspensivo do prazo, ao passo que no CPC de 73 e também no de 2015, fala-se em efeito interruptivo. O que significa isso muito rapidamente? Quando eu interponho um recurso de embargo de declaração, o meu prazo para outros recursos, como, por exemplo, uma apelação, ele fica interrompido e ele vai começar de novo do zero, quando sair a decisão dos embargos. Então, imagine que saiu uma decisão que eu quero fazer o recurso de embargo de declaração, publicada, depois de 3 dias eu entrei com recurso de embargos. Quando sair a decisão dos embargos, meu prazo não vai contar do 3º dia em diante, ele vai começar a contar de novo do zero, porque isso é o chamado efeito interruptivo. Só que isso não acontecia nos juizados. No juizado, o efeito era suspensivo. Nessa situação, portanto, quando saísse a decisão do meu exemplo que eu acabei de citar, o prazo iria continuar. Eu teria, a partir dali, o 4º, 5º dia. Só que nós tínhamos um problema muito grave, porque eu tinha situações em que os embargos de declaração poderiam ser interpostos mais de uma vez. Então, imagine, eu tenho uma sentença que eu quero, posteriormente, fazer um recurso nominado, que é ao paralelo da apelação lá no juizado. O prazo do recurso nominado de 10 dias. Com 5 dias, eu entrava com recurso de embargo de declaração. Depois de um mês, por exemplo, o juiz decidia, negava o meu recurso de embargo de declaração. Eu embargava novamente, porque eu entendia que a omissão, a obscuridade, a contradição ainda persistia. No 5º dia, eu entrava de novo com os embargos. Quando saísse a segunda decisão dela, se eu quisesse fazer o recurso nominado, por essa situação não tinha mais prazo, porque o prazo não estaria sendo interrompido, que obviamente era um completo nonsense. Então, nessa situação, o que fez o legislador? Disse expressamente que também no juizado, agora, desde o Código de 2015, ocorre o efeito interruptivo. E está no artigo 50 da Lei 9.099, para quem tiver aí com a norma em mãos. Uma outra questão ainda dentro desse momento presente, e também diz respeito ao assunto de embargo de declaração, é que lá na Lei 9.099, originariamente, havia a possibilidade de interpor embargo de declaração quando a decisão tivesse omissa, obscura, contraditória ou tivesse dúvida. O que era uma porta de entrada gigantesca para litigantes de má-fé. Então, o que é uma decisão que traz dúvida? Eu estou aqui falando pelo menos uns 20 minutos, pode ter alguém que está entendendo exatamente tudo que eu estou falando e pode ter gente que está com dúvida, porque a dúvida é um conceito subjetivo. Só que o advogado que queria protelar o processo se valia desse conceito aberto para poder entrar com base de declaração sempre, porque o recurso, obviamente, causa ali um transtorno ao andamento do processo. Então, a doutrina criticava muito, o professor Barbosa Moreira, já com o texto clássico, sempre diz que a decisão não tem dúvida, ela pode gerar dúvida porque ela é obscura, contraditória ou omissa, mas ela em si não tem dúvida. E aí, então, felizmente, depois de muito tempo, veio o CPC de 2015 e regulou esse problema e acabou, retirou a dúvida ali da possibilidade de interposição do recurso de base de declaração. Terceiro e último ponto, desse momento presente, nesse diálogo que eu estou propondo aqui entre o CPC de 2015 e a Lei 9.099. O artigo 190, que fala dos negócios jurídicos processuais. É um grande assunto do CPC de 2015, não há dúvida disso. Eu não tenho aqui espaço, seria, obviamente, a possibilidade de uma nova palestra só a respeito do tema, mas eu queria só contar uma experiência para os colegas que tem a ver com esse artigo 190. A Lei dos Juizados, o professor Felipe depois pode me ajudar, diz expressamente que é fundamental, é indispensável a presença da parte. É o que alguns chamam de princípio da pessoalidade. A parte tem que estar presente às audiências. Se o autor não estiver presente na audiência sem justificativa, há inclusive a possibilidade de extinção do processo em julgamento de mérito. E se o réu não estiver presente na mesma ainda sem justificativa, é causa de revelia. E eu tive um caso que era o seguinte:
Eu tinha um cliente que tinha 90 anos, lúcido, saudável, mas não conseguia se locomover. Ele tinha um problema grave nas pernas. E alguns colegas conhecem o juizado de Juiz de Fora, era ali na Vida Brasil, não tinha subido uma grande escada, era um difícil acesso, não tinha lugar para parar o carro, era bastante complexo. O que nós fizemos? Ele, esse meu cliente, passou uma procuração para o neto dele, que inclusive é advogado, para que o neto dele representasse na audiência de conciliação no juizado. Quando chegamos na audiência de conciliação, era uma demanda de direito do consumidor contra um banco. O banco propôs um acordo. O acordo foi aceito em audiência. Quando, de fato, fomos finalizar o acordo, a juíza disse: eu não vou homologar esse acordo. Não vou homologar porque a parte não está presente. O avô, né, que era o meu cliente, não estava presente, só o neto estava presente. E como não há aqui a presença, ele não está aqui fisicamente, eu não vou homologar esse acordo, porque a audiência tinha sido conduzida pelo conciliador. Aí, bom, eu falei: não era possível, nós estamos aqui resolvendo, não tem condição. O que eu fiz? Não havia naquela época ainda o Código de 2015, portanto não tinha o CPC, é o artigo 190. Eu sugeri ao advogado da parte contrária: vamos fazer, então, um pedido de suspensão desse processo, aqui na audiência. As duas partes fazem esse pedido, convencionam a suspensão do processo. Essa audiência vai ser suspensa. Depois a gente faz uma petição em conjunto, fazendo um acordo. A juíza vai homologar. Já que ela não quer homologar aqui na audiência pela falta do cliente, ela vai homologar depois. Vai demorar mais, mas pelo menos não se extingue o processo. Com esse argumento, a juíza falou assim: bom, vocês me pegaram, hein? Não vou conseguir fazer, então. Vou ter que homologar esse acordo de vocês. Porque ela não queria ter o trabalho de ter ali a homologação, proferir sentença na audiência, daquilo. Aí, nessa situação, ela acabou aceitando, porque ela viu que não ia adiantar nada. O que eu quero com esse exemplo, principalmente para os alunos de graduação que estão nos ouvindo? Se você conhece bem a regra processual, você consegue conhecer bem os meandros do processo, você evita que esse tipo de problema te pegue desprevenido numa audiência. A parte contrária, confesso a vocês, que quando a juíza disse que não ia homologar, ela até abriu um sorriso, falou assim: tá bom, então vai ficar para depois. Quando eu sugeri, ela falou: não, vamos resolver essa questão. E era interessante, porque existia nesse dia, tinham várias pessoas assistindo à audiência, e esse foi o único acordo que o banco propôs, tinham umas 20 audiências. Quer dizer, o único que foi proposto, que ia ser feito, a juíza não queria homologar. Isso é exatamente contrário ao espírito da lei. E aí vem o Código de 2015, no artigo 190, e diz que as partes podem entabular acordos processuais atípicos. Percebam que esse exemplo que eu dei já estava previsto no Código 73, que é um acordo processual de suspensão convencional do processo. O que o 190 faz é dar mais poderes às partes. Como eu disse, eu não tenho tempo para poder tratar do tema, mas me parece que, guardadas as particularidades, o artigo 190 também é aplicável ao rito de procedimentos sumaristas juizados e ele deve ser considerado. Então, eu sugiro aos colegas, aos alunos, que estudem esse assunto também quando forem tratar dos juizados. Encaminhando já para o final, até para a gente poder ouvir o doutor Felipe, nesse nosso futuro. O que eu vejo como futuro dos juizados? Bom, eu vou trazer aqui também 3 pontos, muito brevemente. O doutor Brenner pode me falar aí como é que está nosso tempo, depois se for o caso. O primeiro ponto tem a ver com a execução. Nós temos tramitando hoje, no Congresso Brasileiro, a despeito da pandemia, um projeto de lei, que é o de número 6204, de 2019, que é um projeto que pretende retirar boa parte da execução do judiciário. É o chamado projeto da desjudicialização da execução. Também é tema de uma outra palestra ou de uma outra live, como queiram, mas, muito rapidamente, nesse projeto, no artigo 26, ele diz respeito, ele menciona que o CNJ vai redigir modelos, formulários, para ajudar a parte que, eventualmente, vai levar a sua execução de forma desjudicializada. Muito rapidamente, 2 minutos. A ideia desse PL é tirar a execução do judiciário e colocar nos cartórios extrajudiciais, basicamente nos tabelionatos de protestos. Então, você vai ter o seu título executivo, em vez de ir ao judiciário para executá-lo, você vai ter o cartório. E aí, quando vai implementar essa ideia, diz a lei, o PL, que o CNJ vai ajudar a parte, o advogado e a parte,
criando formulários para facilitar que essa execução não tenha nenhum tipo de nulidade, nem encontre nenhuma dificuldade, ou pelo menos reduza a dificuldade. Por que me parece que isso é importante para o juizado? Porque esse PL não faz nenhuma referência ao juizado. Então, aparentemente, as execuções dos títulos executivos judiciais e extrajudiciais, que são hoje de competência do juizado, aparentemente vão continuar sendo de competência do juizado. Pelo menos é a leitura que eu fiz do PL. Estou estudando esse tema no meu pós-doutorado, lá na Federal da Bahia, sob orientação do professor Fred Dier. Como o PL não faz referência, me parece que ele vai continuar trabalhando com a ideia originária. E aí, a gente pode tentar aproveitar o PL do juizado de que maneira? Ora, se eu tenho formulários bons, pelo menos em tese, que funcionam trabalhando lá nos cartórios, por que não usar esses formulários bons, que em tese vão funcionar, também no juizado? Então, essa é uma questão para o futuro. Né? Como eu disse, essa parte da minha exposição é para o futuro. Estou pensando à frente. Talvez seja uma forma de facilitar a execução nos juizados especiais. Um segundo ponto, dentro dessa parte do futuro aí que eu quero colocar aos colegas. E aí, estou encaminhando para o final. Há já uma corrente doutrinária interessante que vem ganhando cada vez mais força, e isso já acontece no Juizado Especial Federal, de que, em alguns casos, é fundamental, imprescindível, que a parte procure a instância administrativa primeiro, antes de ir ao judiciário. Isso já está decidido pelo Supremo, desde 2014, no recurso extraordinário 631-240, relatado pelo ministro Barroso. É uma tese de direito previdenciário, cujo, talvez, um dos principais, se não o primeiro, que escreveu a respeito disso foi um colega da UERJ, o doutor Iório. Não sei se o Felipe conhece o Iório, acho que sim. A dissertação de mestrado dele é exatamente o voto do ministro Barroso nesse recurso extraordinário, em que ele diz: se eu tenho um problema previdenciário, primeiro eu tenho que tentar no INSS. Fui no INSS, não consegui resposta. Ou a minha resposta demorando demais, aí sim eu vou para o juizado. O que estava acontecendo? Os advogados estavam dispensando o requerimento administrativo e indo direto ao judiciário. E isso estava, obviamente, assoberbando o judiciário demais. Então, nesse julgamento, entendeu-se que não era absurdo, não era ofensivo ao acesso à justiça, que se exigisse que a parte fosse primeiro numa instância administrativa, para aí depois entrar no judiciário, se não tivesse, obviamente, a resposta. Por que eu quero trazer esse tema? Porque já está começando, como eu disse anteriormente, surgir uma corrente no sentido de que, em alguns casos, principalmente direito do consumidor, seria interessante obrigar, claro que isso depende de uma maturação, não é algo que está pronto, pelo contrário, mas que seria interessante obrigar o consumidor, antes de entrar no juizado, tentar fazer uma online dispute resolution, através de plataformas que hoje já existem e funcionam, como, por exemplo, a do consumidor.gov.br. Ou, por exemplo, como Reclame Aqui. São portais, são sites envolvidos, alguns até com muito êxito, que resolvem a questão sem precisar, de fato, que o judiciário trabalhe logo de cara. E quem trabalha, o advogado que sabe usar bem esse tipo de plataforma, ele consegue resultados muito mais rápidos. É importante frisar aqui, agora eu estou falando para os colegas advogados, muita gente fala assim, não, mas se eu entrar no consumidor.gov, eu não tenho honorários. Então, meu amigo, o que adianta você receber honorário daqui a 5 anos? Não é melhor você entrar lá, resolver isso em 2, 3 meses, um mês que seja, e cobrar lá os honorários contratuais e ganhar na quantidade, do que você ter que ficar entrando no juizado, esperar 4, 5 anos para receber, sabe-se lá quando você vai receber? Aquela história de quem quer tudo, às vezes não tem nada. Então, a gente tem também que deixar claro para o nosso profissional que ele tem que parar para pensar que o judiciário tem que ser a última ratio. Infelizmente, a gente precisa dizer isso, mas o judiciário está cada vez mais dizendo isso, ele dá sinais para nós a todo momento. Acabei de citar o projeto de lei da desjudicialização da execução. Nós temos que ir para o judiciário se não tem outra saída. E aí, nesse caso, as online dispute resolution, elas podem resolver muito facilmente nosso problema. Eu mesmo estou com um problema com a telefonia, que eu estava com um problema com a telefonia, me dizendo que eu consegui resolver dessa maneira. Eu não entrei no judiciário, pelo contrário, não fui buscar nada, resolvi
Em 20 dias estava tudo certo. Eles negociaram, resolveram e acabou. Então, eu não duvido se daqui a algum tempo essa mesma orientação do Supremo não vai acontecer para o juizado estadual. Se não vai ter que vir dizendo, olha, primeiro vai buscar resposta nesse tipo de resolução extrajudicial e depois, se não conseguir, ou se ela estiver demorando muito, aí sim vá para o juizado. Para terminar, o último ponto, e prometo que é o último de verdade, às vezes eu minto, eu vi que tem alguns alunos meus aqui me assistindo pelo Instagram, às vezes eu falo que está acabando a aula, é mentira, não está, mas agora é verdade, está acabando mesmo. Esse terceiro ponto é um ponto que talvez seja mais complexo e mais interessante em termos acadêmicos, e que eu também não tenho resposta. Eu sou aluno do professor Leonardo Greco, o professor Felipe Boring conhece, ele foi meu orientador do mestrado, doutorado, e eu sempre o escutei, e ele sempre fala isso, e está nos livros dele, que o juizado especial tem que ser repensado. E por que ele diz isso? O professor Greco é um garantista de direitos fundamentais processuais. E ele sempre questionou o rito dos juizados especiais, porque ali a gente não tem diversas garantias que nós temos na justiça comum. Por exemplo, eu não tenho a possibilidade de fazer um recurso especial. Há uma súmula do STJ, a súmula 203, que diz expressamente que não cabe recurso especial contra acórdão proferido de uma recursal. Ora, por vezes eu tenho divergência especial, eu tenho ofensa à lei e não consigo resolver porque no juizado isso não é possível. Outro exemplo, eu não tenho ação rescisória. Diz a lei expressamente que não cabe ação rescisória no juizado. Outro exemplo, eu só posso produzir eu posso produzir prova oral de até 3 testemunhas. Mais do que isso eu não posso. Então, são várias restrições que a parte tem que, eventualmente, vão dificultar ou até mesmo impedir o acesso à justiça. Porque imagine se você precisa realmente de 4 testemunhas para demonstrar um fato. Você não vai conseguir no juizado. E se você não conseguir demonstrar o seu fato, seu pedido vai ser julgado improcedente. E aí os colegas podem dizer, tá bom, Márcio, mas nesse caso, basta que o autor que sabe que precisa de 4 testemunhas não escolher ir para o juizado, porque, como nós sabemos, o juizado especial estadual é facultativo. Basta ele ir para a justiça comum. Maravilha, isso vale para o autor, mas e para o réu? Se for o réu que tiver a necessidade de produzir 4 testemunhas, ele não vai conseguir. E ele não tem essa opção de escolher ir para a justiça comum, porque quem escolheu o foro foi o autor quando ajuizou a demanda. Então, todas essas restrições, eu poderia citar aqui várias outras, fazem com que o professor Greco tente dizer que, na verdade, o que nós teríamos no juizado seria um procedimento, uma cognição mais frágil, a expressão não é dele, é minha, mas uma cognição mais frágil, e, portanto, nós teríamos que repensar se, no juizado, de fato, nós temos coisa julgada material, indiscutível e imutável. Porque não parece razoável, e aí a gente pode discutir isso depois, que uma decisão do juiz da justiça comum, numa causa super complexa, em que houve produção de prova pericial complexa, houve oitiva de diversas testemunhas, houve laudo de assistente técnico para lá e para cá, essa demanda possa depois ser rescindida e a do juizado não possa. Não parece razoável que a coisa julgada no juizado tenha mais peso, mais força do que a coisa julgada no procedimento comum. Então, para que os colegas possam pensar, e isso eu ainda estou matutando, eu não cheguei à conclusão, mas no CPC de 2015, quando ele fala da tutela antecipada antecedente, ele diz sobre uma chamada estabilidade. Isso está lá no artigo 311, no artigo 304 em diante, perdão. E ele fala dessa estabilidade, quando eu tenho uma tutela provisória, se ninguém discutir, eu não vou ter tempo para tratar desse tema, mas, enfim, só para ficar referência, nessa tutela provisória, que alguém entrou requerendo alguma medida de urgência, se ela for deferida e aquela questão se pacificar, ela se torna estável, ali não temos uma coisa julgada. Um exemplo bem simples que a doutrina tem usado, e a jurisprudência também tem usado. Eu entro com uma ação pedindo um remédio. Preciso de um remédio, esse remédio não existe no SUS, ele está em falta, eu preciso daquele remédio. Entro com a ação, peço uma tutela provisória, esse remédio é deferido, eu recebo o remédio, a parte contrária não tem interesse em contestar.
por exemplo, o Estado, a União, o município, ela não tem interesse, porque ela de fato sabe que estava equivocada, ela de fato sabe que deveria ter conseguido o remédio, mas por algum motivo não tinha no momento em que eu precisava. Ela, então, não contesta a demanda e ela se torna estável. Diz o código que a parte tem 2 anos, se quiser, rediscutir essa estabilidade através de uma ação. Por que não se pegar essa ideia que está presente no CPC de 2015, como eu disse, é uma ideia, me parece nova, que precisa ser trabalhada, mas por que não se pegar nessa hipótese dessa ação que o código estabelece e não levá-la para o juizado? Em outras palavras, eu vou ter no juizado uma cognição sumária, não sei se posso dizer que se trata de uma cognição sumária, mas me parece que ela não é exauriente em todas as hipóteses, ou não é exaustiva 100%. E essa decisão do juizado, se assim for o caso, ela vai poder ser discutida nessa ação de 2 anos. E vamos falar a verdade, o doutor Felipe certamente sabe, e no livro dele consta esses precedentes. Existem diversos casos em que o juiz de primeiro grau aceita uma ação anulatória de decisão transitada em julgado. Ele não diz que é rescisória, porque ele não pode falar, mas ele fala, isso aqui foi um erro crasso, essa decisão está equivocada, eu não vou determinar a execução, eu vou resolver esse problema. E já que isso acontece, e acontece de uma situação completamente nonsense, completamente de falta de regulamentação, por que não se regulamentar isso? Por que não se criar um procedimento previsível e, portanto, seguro para que isso aconteça? Me parece uma ideia que a gente poderia começar a avançar. Como eu disse, é uma ideia inicial, começando a pensar nela, mas me parece que pode ser algo para resolver o problema da coisa julgada no juizado. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, eu estou à disposição aos colegas, todo mundo que me assistiu, o pessoal do Instagram que também assistiu, agradeço a paciência, estou muito ansioso para ouvir a palestra do Dr. Felipe, meu grande colega, e eu agradeço mais uma vez ao Dr. Breno, espero que o pessoal tenha apreciado e estou à disposição, uma boa noite para todos. Meu caro professor Márcio, muito obrigado pela sua palestra de hoje, como sempre, irretocável. 2 pontos aqui, que eu não vou até estender, mas 2 pontos me chamam muita atenção e os nossos alunos de processo civil aqui, tanto os meus alunos quanto da professora Betânia, porque esse evento é feito em parceria com a instituição DOCTO, com a Faculdade de Direito DOCTO, a qual a gente leciona, a gente conversa muito isso com os nossos alunos para evitar o judiciário. E aí pode parecer até contraditório, professor de processo civil, advogado, falando assim, evitem ir ao judiciário, né? Muitos alunos já chegaram para mim e falaram assim, professor, o senhor deve morrer de fome, né? Porque o senhor está aqui, mas a gente insiste que, na verdade, a gente está tentando mudar uma cultura já muito antiga, de que os alunos de direito, os estudantes de direito, eles eram treinados ao longo da faculdade para processar. Eles não eram instruídos a buscar a pacificação social. Na verdade, eles eram treinados para buscar o litígio, para processar. Só que hoje, né, e aí eu peço até a Vênia para citar o saudoso Barbosa Moreira, tem um texto fantástico dele que, quando ele falava do juizado especial, que ele faz uma comparação, né? Na época que o juizado especial surgiu, de que era aquela estrada linda, nova e recapeada, né? Você tinha aquela estrada velha, esburacada, e aí constrói-se uma nova estrada, linda, maravilhosa, para viajar praticamente a 0,40 Juiz de Fora, Rio de Janeiro. De repente, sai todo mundo da estrada velha, esburacada, e cai todo mundo na estrada nova. O que vai acontecer? Esburacar a estrada nova. Então, a gente tem que ter um bom senso, né? Principalmente falo aqui para os nossos estudantes de direito, nossos alunos do professor Márcio, alunos do professor Felipe, nós temos realmente que repensar essa atuação da advocacia, né? E para os colegas advogados que aqui também estão, que eu já identifiquei alguns, a gente tem que repensar esses modos da advocacia. A questão, até que o professor Márcio colocou ainda no lado previdenciário, né? De aí colocar aí como condição, vamos falar assim, para acessar ao judiciário, né? Ter esgotado previamente a via administrativa. Eu sei que é complicado, até porque o acesso da justiça é incondicionado, mas já há projetos de lei, como o professor Márcio colocou mesmo, que tratam essa ideia de, até para justificar o interesse de agir, para mostrar realmente a necessidade de você ir para o judiciário, porque o interesse de agir parte dessa ideia.
da necessidade de buscar o judiciário, né, como a última ratio, como o professor Márcio bem colocou. Já há projetos, por exemplo, nessa questão da pandemia agora, e há pouco eu discuti isso no evento da Emerge, da chamada obrigação de renegociar, né? Que muitos civilistas já tratam desse tema. Ora, há obrigação de renegociar? Não há? Há doutrinadores que falam, olha, na lei não fala nada que você tem que renegociar, mas em razão do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, você tem que buscar essa renegociação extrajudicial até para obter uma resposta negativa. E da mesma forma, a outra parte não quer renegociar, é direito dela, mas pelo menos responder que ela não quer negociar. Para aí, então, o judiciário ser chamado a intervir naquela relação. Então, acho que nada mais saudável. E, por fim, né, para nos estender também, um ponto que o professor Márcio coloca, e eu, particularmente, nunca tinha pensado nesse aspecto, por isso achei muito relevante ressaltar, juizado especial hoje, pessoal, realmente é uma porta de entrada para os advogados em início de carreira. Por que isso? Talvez por terem questões de menor complexidade, né, que é da natureza do juizado especial, e também por ter um rito um pouco menos complexo. Mas aí, nesse aspecto, é importante a gente ressaltar, pessoal, que quando eu falo aqui de um rito menos complexo, não é porque os alunos devem deixar de estudar. Na verdade, a gente tem regras processuais, muitas vezes distintas no juizado especial, né, em relação ao Código de Processo Civil. E assim, com todo respeito, é notório ver colegas advogados atuando de maneira equivocada no âmbito do juizado especial por desconhecimento da legislação. Até questões simples de competência, o que é permitido ou não ser discutido no juizado especial e como ser discutido. Mas, enfim, algumas considerações aqui. Mais uma vez, professor Márcio, muito obrigado pela participação. Tá? É sempre uma honra. Espero aí, tanto, em nome tanto da instituição do OAB como também da OAB Juiz de Fora, contar com a sua presença nos próximos eventos aí, que com certeza vamos fazer, né? Eu queria agradecer, inclusive, aos alunos e demais profissionais, já até me mandaram mensagem aqui da OAB, espantados com o tamanho do nosso público, né? Já estamos aí com 75 participantes aqui, né? Eu acho que a gente ainda brincava, a gente sempre tem muitas inscrições e poucas participações, mas aí a gente já atingiu um número mais do que considerável, acho que acredito até pelo brilhantismo dos palestrantes. Pessoal, sem mais aí, vou passar a palavra... Só para última coisa, Breno. Não, eu queria, na verdade, eu tinha que ter feito isso no início, mas ainda é tempo, ainda não há preclusão para isso. Eu queria ter feito isso, de agradecer a Doctor pelo convite, pela organização, e principalmente agradecer aos professores das instituições privadas, que nesse momento de pandemia tiveram que se reinventar para dar aulas online, à distância, criar plataformas, aprender praticamente o novo em pouquíssimo tempo, e estão conseguindo segurar o rojão. Eu queria aproveitar o ensejo, sei que alguns colegas estão aqui nos assistindo, parabenizá-los e dizer que, a despeito de todas as dificuldades, merecem ser realçados. Os alunos que estão aqui nos assistindo, que também tiveram que se adaptar, assistir às aulas é difícil, mas imagine ter que dar as aulas, preparar as aulas, criar novos métodos sem um tempo para preparar, né? O pneu do carro foi trocado com o carro, não é carro andando, não. O carro estava em altíssima velocidade. Então, eu queria mais uma vez deixar aqui meus parabéns aos professores, em especial da DOCO, que está organizando esse nosso seminário, mas também a todos os colegas, não só de Juiz de Fora, como do Brasil todo, que estão aí, eu tenho visto, se reinventando nesse novo normal. E por fim, agora, para finalizar mesmo, eu queria pedir desculpas que eu vou desligar o meu microfone e minha câmera para assistir o doutor Felipe, porque o doutor Breno sabe, tem 2 pequenos aqui, eles estão impávidos para tentar entrar aqui no quarto, e eu tenho receio deles impedirem a palestra do doutor Felipe. Então, eu vou ficar assistindo, mas estou aqui, embora sem câmera e sem áudio. E aos colegas do Instagram, eu vou encerrar a nossa live aqui por conta do tempo, e vou agradecer também a presença de todos, e vou tentar salvar essa palestra lá no IGTV, para o pessoal poder assistir depois. Então, obrigado, boa noite. Felipe, estou aqui ávido pela sua exposição. Um abraço a todos aí. Felipe,
A palavra é sua. Desde já te agradeço novamente, tá, a sua disponibilidade de arrumar a tua agenda aí para poder estar nesse encontro conosco. Pessoal, para quem não conhece, Dr. Felipe é uma das maiores autoridades em juizado especial. Há 2 anos atrás, quando eu cogitei de fazer esse evento ainda, até com o professor Gaio, que comparecerá amanhã, primeiro nome que ele falou comigo, ele falou assim, temos que trazer o Dr. Felipe Borg para essa palestra aqui sobre juizado especial, né? Ele pode até depois divulgar os livros dele aqui, que eu acho de suma importância, como eu falei com vocês. Juizado especial é um tema que vocês não têm, geralmente, na grade curricular nas faculdades, infelizmente, dado o tempo, mas é de suma importância o estudo desse instituto. Então, passo a palavra ao Dr. Felipe. Muito obrigado, Felipe. Doutor Meyer, tudo bom? Boa noite. Muito boa noite para todos os colegas que estão nos assistindo, os alunos, os advogados. Eu gostaria de agradecer muitíssimo por esse convite para participar desse evento. Eu tenho um laço afetivo muito grande com a cidade de Juiz de Fora. O meu avô morou em Juiz de Fora durante muitos anos. Eu visitei Juiz de Fora, já dei aula em Juiz de Fora. Eu gosto muito de Juiz de Fora. Então, eu fico muito feliz. Gostaria de cumprimentar a Ordem dos Advogados de Juiz de Fora por a organização desse evento e agradecer a você e ao Márcio pelo convite, né? Quando o convite foi feito, eu disse, de coração, eu fico muito lisonjeado, muito feliz, muito orgulhoso por receber esse convite. Antes, eu vou falar sobre juizados, mas antes de falar sobre juizados, eu queria fazer uma colocação sobre um tema que o Marcinho falou, que é o projeto de lei 6204 de 2019, que trata da desjudicialização da execução, né? Márcio, eu, a doutora Larissa Portman e a doutora Flávia Rio, nós fomos designados pelo IAB, né, pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, para fazer um parecer sobre esse projeto de lei. E dentro desse parecer, uma das coisas que a gente defende, o parecer está quase pronto, a gente está finalizando para apresentar esse parecer, é a possibilidade da execução do juizado ser levado para o cartório, né? Inclusive, uma das coisas que respalda isso é o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto. Se você tiver a oportunidade depois, Márcio, dá uma olhadinha no parágrafo 1º do artigo 1º desse projeto, porque ele copia, e quase que ipsis literis, o artigo 8º da Lei 9.099, que diz que nos juizados especiais não poderá fazer parte o preso, o incapaz, o insolvente civil, etc, etc. Então, no meu parecer, eu fiquei por acaso com essa parte, eu sustento que uma das características da execução extrajudicial é exatamente você ter uma certa limitação para que você não tenha causas executivas de maior complexidade tramitando no cartório, né? Inclusive, tem também a proibição de intervenção de curador especial. Enfim, eu tenho outros pontos aí para sustentar que a regra, esse projeto de lei, ele se aplicaria também para as decisões proferidas nos juizados especiais. Tá? Assim que eu terminar, assim que a doutora Larissa e a doutora Flávia terminarmos esse parecer, ele vai ser submetido à Comissão de Processo Civil do IAB, e aí, sendo aprovado, eu encaminho para você dar uma olhada e, de repente, fazer alguma crítica, fazer alguma reflexão maior. Com relação ao meu tema, né, o professor Márcio, ele disse que a palestra dele foi dividida em 3 partes, né, passado, presente e futuro. A minha palestra é basicamente dividida em futuro, né? Eu elaborei, ao longo do ano passado, um anteprojeto de lei cujo objetivo é unificar as 3 leis que tratam sobre os juizados cíveis no nosso país, né? E aqui, 2 coisas importantes. Primeiro, eu não considero juizado de violência doméstica como juizado, né? No meu livro até explico melhor, em detalhe, o porquê eu sustento isso, mas juizado da violência doméstica, na minha concepção, não é um juizado. Então, nós temos 3 modalidades de juizado. Juizado estadual,
que é a Lei 9.099, o Juizado Federal, que é a Lei 10.259, de 2001, e os Juizados da Fazenda Pública, que é a Lei 12.253, de 2009. Então, a minha proposta foi unificar essas 3 leis. Para quê? Para, dentre outras coisas, poder fazer com que o texto fique mais moderno e que ele possa, com isso, evitar controvérsias, evitar os problemas que a gente enfrenta hoje nos juizados e, com isso, o sistema funcionar de uma maneira melhor e mais isonômica, né? Então, esse anteprojeto ele hoje está na mão do deputado federal Fábio Tradi. E, por conta da pandemia, né, isso eu já, obviamente, entendo com respeito, claro, né, por conta da pandemia, todos os esforços do Congresso Nacional hoje estão voltados para tratar de questões relativas à pandemia, né? Então, ainda não foi possível que esse projeto seja encaminhado para o Congresso Nacional, seja formalmente apresentado. Mas a lógica desse projeto é exatamente esses elementos que eu coloquei aqui. Brenner, eu vou tentar aqui ver se eu consigo compartilhar com vocês os slides que eu montei a respeito dessa questão, tá? Vamos ver se dá certo aqui. Ah, você não permitiu a participação? Ah, ok. Acho que agora permitiu. Vê então, se foi. Acho que sim. Tá? Então, o que acontece? A minha apresentação ela vai ser dividida em 2 partes. Na primeira parte, eu vou apresentar a lógica, a ideia do projeto. E na segunda parte, eu vou falar de algumas das principais modificações nesse projeto. E eu já sei que eu não vou conseguir terminar essa segunda parte, né? Mas eu vou ver o que eu consigo, dentro dessa segunda parte, apresentar para destacar para vocês. Então, Dr. Brenner, quando tiver meu tempo terminando, me dá uma chamada que aí eu finalizo, tá bom? Então, beleza. Se alguém precisar de algum contato, tirar alguma dúvida, alguma coisa, tem vários canais aí disponíveis para que... perdão. Deixa eu voltar aqui. Vários canais disponíveis para entrar em contato comigo. Eu estou à disposição para trocar uma ideia, conversar e apresentar os argumentos e os elementos que eu estou colocando aqui. Ok? Pois bem, qual é a importância dos juizados especiais? Primeira coisa que eu gosto de sempre destacar é que mais da metade de todas as ações cíveis distribuídas no Brasil vão para juizado. Então, eu costumo brincar com os meus alunos que especial é o resto. Juizado não é especial, juizado é a regra no Brasil. Na verdade, hoje, a justiça é essencialmente fundada nos juizados especiais, né? Além disso, os juizados especiais eles nasceram para promover o acesso à justiça, né? Eles são pautados na oralidade, na celeridade, na informalidade, na gratuidade, na consensualidade, exatamente para promover o acesso à justiça. Isso é muito importante, porque a maioria das questões que eu enfrento no dia a dia dos juizados, a primeira coisa que eu pergunto é como é que eu posso promover o acesso à justiça dentro dessa questão que está sendo colocada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Como o doutor Márcio bem salientou, acabou de ser aprovada uma lei que modificou a Lei 9.099 e introduziu as chamadas audiências não presenciais nos juizados. E esse projeto foi um projeto de lei que eu acompanhei desde o nascedouro, né? Foi um projeto elaborado pelo falecido deputado federal Luiz Flávio Gomes, e que eu fui um apoiador desse projeto. Eu acho que ele é um projeto importante. Só que, tão logo o projeto foi aprovado, eu coloquei, olha, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem que pensar nas pessoas que não têm acesso à tecnologia, que não têm equipamento, que não têm internet. Então, a primeira coisa que eu defendi quando esse projeto foi aprovado
é que a audiência não presencial tem que ser uma faculdade, não uma obrigação das partes. Porque você tem que ter uma aderência da parte a esse mecanismo, que é um mecanismo capaz de promover o acesso à justiça, né? Então, por exemplo, aquele cliente que o Márcio falou, que tinha 90 anos, que não podia sair de casa, de repente ele poderia fazer uma audiência telepresencial. Isso seria bom para ele. Só que você virá impor isso, ao invés de ser uma ferramenta de acesso à justiça, passa a ser um obstáculo. Você passa a ter uma exclusão digital dessas pessoas. Então, eu sempre tive como norte, em toda a minha abordagem sobre os juizados especiais, a questão de buscar o acesso à justiça. Exatamente porque os juizados especiais foram construídos para promover o acesso à justiça dentro dessas características daqui. E outro aspecto que é pouco mencionado, mas que eu também acho importante de destacar, é que os juizados especiais são órgãos mais baratos do que as varas cíveis, né? E a turma recursal, então, ela é muito mais barata que um tribunal. Se você for comparar em termos de orçamento, de questões estruturais e tudo mais. Então, é muito mais econômico. Isso é uma leitura que hoje é uma leitura muito importante de ser feita, né? a chamada análise econômica do direito. É muito mais econômico você criar juizados, estruturar bem os juizados, para que os juizados possam absorver determinadas demandas, do que você investir em varas cíveis, que são mais caras e que têm procedimentos que têm uma tramitação mais lenta. É claro que existem causas que têm que ir para as varas cíveis e que não podem ir para os juizados. Então, a vara civil tem que funcionar bem. Mas para aquelas causas em que o juizado pode funcionar, você tem que ter uma boa estrutura para receber essas causas e, assim, promover uma adequada prestação da tutela jurisdicional. Tá? Outra coisa que eu queria destacar, e eu já delineei isso no início da minha fala, é que existem 3 modelos de juizados especiais no Brasil. Os juizados estaduais, os juizados federais e os juizados fazendários, né? Todos eles funcionam dentro de uma mesma premissa, né? Dentro de uma mesma lógica inicial. Mas a realidade hoje é que cada um deles funciona de um jeito. Cada um deles, se você tem uma ação contra um banco privado, vai para o juizado estadual e é julgado de um jeito. Se você tem uma ação contra um banco público, mas estadual ou municipal, ele vai para o juizado fazendário e é julgado de outro jeito. Se você tem uma ação, a mesma ação contra um banco federal, vai para o juizado federal e é julgado de outro jeito. Isso é um absurdo. Por quê? Porque isso fere um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da isonomia. Então, não faz sentido você ter a mesma lógica, que é a lógica do juizado, funcionando de maneira diferente em diferentes segmentos da justiça, né? Então, esse, sem dúvida, é o principal motor que me animou a desenvolver esse anteprojeto, né? E aí, quais são os objetivos do anteprojeto? Primeiro, a gente revogar a parte civil da Lei 9.099, pegar a parte criminal da Lei dos Juizados Federais e acrescentar na Lei 9.099, revogar inteiramente a Lei dos Juizados Federais e a Lei dos Juizados da Fazenda Pública e revogar os artigos que tratam do juizado especial presentes no Código do Processo Civil. E juntar numa única lei juizado estadual, juizado federal e juizado da Fazenda Pública. Então, a Lei 9.099, ela continuaria a existir apenas para regular os juizados especiais criminais. E aí seriam os juizados especiais criminais estaduais e federais, todos regulados numa mesma lei. Então, no meu anteprojeto tem, inclusive, a proposta para fazer isso funcionar. Tá? E, essencialmente, reunir esses 3 modelos de juizados. Qual é a importância de unificar os 3 juizados num único diploma? Fazer uma espécie de um código de processo civil para os juizados. Primeiro, você, como eu disse, permitir a aplicação do princípio da igualdade nos 3 juizados. Ou seja, a pessoa que estiver em qualquer dos juizados possa ter as mesmas oportunidades, os mesmos deveres, enfim, funcionar da mesma maneira nos 3 juizados.
porque isso significa, em última análise, você prestigiar o princípio da igualdade. Além disso, a minha proposta é diminuir os atritos entre as leis e o CPC. Por que isso é importante? Porque hoje o que a gente verifica é uma grande discrepância entre o que o CPC prevê e o que está acontecendo nos juizados especiais. Então, só para dar um exemplo para vocês, no Rio de Janeiro, eu espero que em Minas não seja assim, mas no Rio de Janeiro, as turmas recursais não estão aplicando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados, apesar do Código de Processo Civil expressamente mandar aplicar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados. Outra coisa, nos juizados do Rio de Janeiro, os juízes estão exigindo que o embargante garanta o juízo para poder oferecer os embargos. Isso acabou em 2004, no Código de 73, né? E não tem no Código de 2015. Então, eu posso passar a noite toda falando de exemplos em que você tem uma dissintonia entre a Lei 9.099, as leis sobre juizados, e o Código de Processo Civil, né? Recentemente, nós tivemos que mudar a Lei 9.099 porque os juízes, simplesmente, dos juizados, não aceitavam aplicar a contagem dos prazos em dias úteis. Né? E o pior, os juízes não aplicavam a contagem dos prazos em dias úteis sem qualquer justificativa, além das justificativas genéricas de princípios. Isso é incompatível com o princípio da celeridade, etc, etc. Com todo respeito, isso não se sustenta, isso não é correto. Né? E eu escrevi um artigo falando sobre isso, dizendo que não é verdade, porque se você olhar, prestar atenção no que a Lei 9.099 diz, por exemplo, ela diz o seguinte: você entra com a petição inicial, aí é marcada uma audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, se não houver acordo, você vai marcar uma audiência de instrução e julgamento ou convolar uma audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, você deveria proferir sentença, ou então marcar data para leitura de sentença. Ou seja, dentro da lógica da Lei 9.099, o primeiro prazo a ser contado em dias úteis seria o prazo para interpor o recurso da sentença, depois que o procedimento já se encerrou. Então, não é verdade você dizer que a contagem dos prazos em dias úteis poderia comprometer a celeridade no âmbito dos juizados. Né? Mas isso não conseguiu ser resolvido foi feita reclamação no CNJ, entrou-se com mandado de segurança, com medidas, a OAB fez pedido, não adiantou nada. Aí teve que mudar a lei para que a Lei 9.099 ficasse em sintonia com o CPC. Né? Além disso, a última razão que eu gostaria de destacar para poder fazer essa unificação é a necessidade de atualizar as leis que fazem parte desse sistema. Né? Porque as leis que compõem os juizados especiais, a maioria delas foi redigida na década de 80 e na década de 90. Né? A lei dos juizados da Fazenda Pública ela é praticamente uma cópia da lei dos juizados federais, com algumas modificações, mas 90% dos dispositivos são copiados da lei dos juizados federais, que, por sua vez, foi elaborada no final da década de 90. A Lei 9.099 é uma cópia da Lei dos Juizados de Pequenas Causas, 7244, de 84, que foi elaborada em 79, começou a ser elaborada em 79. Então, além desses aspectos que eu coloquei, é muito importante a gente atualizar as leis sobre juizados. Por exemplo, a Lei 9.099 trata da tutela específica. Em 1995, quando a lei foi editada, esse regramento era um regramento inovador, era um regramento importante. Só que esse regramento hoje está completamente defasado em relação ao CPC. E aí você tem dois caminhos. Né? Você usar a hermenêutica tradicional e dizer o seguinte: olha, uma lei especial não é derrogada pela lei geral. Né? A Lei 9.099, como trata de tutela específica, não pode ser derrogada pelo CPC, que é uma lei geral. Né? Ou então fazer, como eu defendo, aplicar uma hermenêutica sistemática, uma hermenêutica teleológica, buscando aí a regra que tem maior efetividade, que é a regra do CPC. Então, hoje, eu defendo que a regra do CPC prevalece sobre a regra prevista expressamente na Lei 9.099. E qual é o meu argumento? A Lei 9.099, nesse ponto, ficou obsoleta.
Então, a obsolência normativa justifica o afastamento da regra especial em favor da regra geral. Então, esse tipo de hermenêutica não é uma construção muito fácil, né? Então, para mim, o ideal é a gente suprimir esses atrasos, né? esses anacronismos que existem nas leis sobre os juizados, para poder fazer com que a legislação fique em consonância com a moderna processualística que nós temos, principalmente no Código de Processo Civil. Aliás, se vocês me permitirem, antes de avançar, hoje, se você me perguntasse assim, Felipe, qual é o maior desculpa. Felipe, qual é o maior desafio para os juizados especiais hoje? Qual é o maior dilema para os juizados especiais hoje? O maior dilema hoje, no meu modo de ver, é saber se os juizados devem se aproximar do CPC ou se aproximar da sua origem, né? Da informalidade, da celeridade. Foi exatamente o que o Márcio tocou com muito brilhantismo. Quando a lei foi feita, ela foi feita quase de forma ingênua, né? Você achar que o fato da presença das partes podia gerar algum tipo de controle da atividade judicial, isso é absolutamente naivo, é absolutamente ingênuo, né? Então, hoje, se você me perguntasse, Felipe, o que deve ser mais importante? Aproximar os juizados das suas origens, da informalidade, da celeridade, da oralidade, ou você dá segurança jurídica do CPC, ainda que com alguma formalidade? Eu hoje estou convencido de que o melhor caminho para a gente poder aprimorar o funcionamento dos juizados é aproximá-lo do CPC, ainda que, de alguma maneira, você tenha uma perda dessas características iniciais dos juizados. Exatamente por aquilo que eu falei. Hoje, o juizado não é mais especial. O juizado é a regra, né? Mais da metade das ações são juizados. Então, se a gente tem mais da metade das ações são juizados, a gente precisa tratar melhor deles. Hoje, Brenner, você deve ter também situações como essa no seu dia a dia. Eu tenho amigos meus, alunos, que viram e falam assim, olha, eu tenho horror ao juizado, eu tenho medo de atuar no juizado, porque é muito grande a insegurança jurídica, né? Algumas vezes, você chega para um juizado e fala assim, olha, por exemplo, eu fui parte no juizado, né? Entrei com uma ação contra uma empresa e ganhei. A empresa, aí transitou em julgado, e aí a juíza, sem que eu pedisse, intimou o réu, devedor, a pagar em 5 dias sob pena de penhora. Eu falei assim, peraí, como assim? Eu não fiz pedido, eu ia fazer o pedido, mas eu não fiz pedido. Que prazo de 5 dias é esse, sob pena de penhora? E a multa? E os 15 dias do Código de Processo Civil? Aí eu fui no cartório, eu pessoalmente fui no cartório e falei assim, que decisão é essa? Aí o cartório, o serventuário lá virou e falou assim, o juiz aqui entende assim, né? Então a gente acaba tendo a falta de regras mais claras, a falta de um certo formalismo hoje faz com que cada juizado funcione de um jeito. E você tem entendimentos que são entendimentos do juizado do Rio de Janeiro que são diferentes do entendimento do juizado de São Paulo, né? Por exemplo, em São Paulo se aceita agravo, no Rio de Janeiro não se aceita agravo de instrumento. Então, isso é muito complicado, isso é muito... eu acho que isso, de certa maneira, isso agride o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico. Então, quando eu elaborei esse anteprojeto, eu recebi algumas críticas de colegas dizendo assim, olha, você está formalizando os juizados, você está esquecendo, você está ordinarizando os juizados, você está tirando os juizados de sua linha original. Quando, na verdade, meu objetivo principal é que a gente continue tendo os ganhos que os juizados podem promover, mas com o mínimo de segurança jurídica, com o mínimo de previsibilidade. E, no meu modo de ver, o caminho para se atingir isso é através do regramento. Pois bem, voltando aqui para o slide, eu gostaria de destacar que a ideia de unificação das leis, ela hoje, de certo modo, ela já é aplicada, principalmente pela doutrina. Porque
grandes doutrinadores, como, por exemplo, o professor Alexandre Câmara, eles já defendem o chamado Estatuto dos Juizados. E o que é o Estatuto dos Juizados? Exatamente você interpretar os 3 diplomas como se fosse um só, através da técnica do diálogo das fontes. Então, essa lógica do Estatuto é exatamente uma lógica que só existe porque nós temos hoje a falta dessa unificação normativa. Se nós tivéssemos uma unificação normativa, não precisaria do Estatuto. Mas enquanto não tivermos essa uniformização, essa unificação normativa, o caminho, que me parece o caminho mais adequado, eu defendo essa teoria do Estatuto dos Juizados, é fazer uma interpretação conjunta desses elementos. Ok? Pois bem, quais são as principais críticas feitas aos juizados especiais, né? E essas críticas aqui eu recolhi não só na minha experiência, né, nas minhas pesquisas e tudo mais, mas também de algumas pesquisas que foram feitas pela Fundação Getúlio Vargas, pela OAB Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Então, quais são as críticas que são feitas ao juizado? Em primeiro lugar, a grande crítica que é feita é o ativismo judicial, né? O fato de alguns juízes não respeitarem os limites normativos que estão contidos nos diplomas legais. E essa falta de respeito, muitas das vezes, não é para beneficiar o jurisdicionado. Muitas das vezes é para beneficiar a própria atividade, o próprio juiz, né? Então, Felipe, desculpa te interromper, mas que como eu te transformei em anfitrião, eu não consigo fechar o áudio da turma aí. Pessoal, os que entraram aí, por favor, fechem o áudio, porque dá interferência aqui com a fala do Dr. Felipe. Não, é canjica, mãe. Põe isso na sua cabeça. Dá canjica, gente. Você não sabe fazer nada, não, mãe. Ô, Pedro, a gente não vai comer canjica agora, não. Ô, Felipe, se você puder fechar o áudio da turma aí e ver se tem alguém para ser admitido na sala. Espera aí. O Pedro está com mal-estar. O que você vai dar para ele? Ele falou que você dá de gás de couro para ele. Conseguiu fechar aí, Felipe? Não consegui ainda fechar, cara. Ou Mas se vamos você seguindo, vamos seguindo. Eu vou falando. quer voltar comigo para rosto? E aí Pode voltar, então. Volta aí para mim. Mas eu acho que vai tirar o slide. Vai tirar o slide. Pessoal, Pedro, por favor, feche seu áudio, cara. Um leite de coco e um coco ralado. Amanhã eu posso usar casa, não. Lembrei, tem que ir na quinta. Felipe, você não consegue fechar o áudio dele aí, não? Estou procurando aqui o Pedro. Na lista de participantes. De repente, você clicar em participantes aí embaixo, você consegue. Olha, você falou que não precisava de avó, tá vendo? Pessoal, se alguém tiver o telefone do Pedro aí, puder ligar para ele, Cozinha na água. Para a gente parar de ouvir as receitas. Eu silenciei todo mundo, que eu não estou achando aqui na lista Pedro, então eu silenciei todo mundo. Brenner, daqui a pouco eu boto o áudio de volta, tá bom? Eu só encontrei a opção de silenciar todo mundo. Tá? Pois bem, a principal crítica feita pelos juizados especiais é exatamente o ativismo judicial. É a falta de compromisso que, infelizmente, uma parte, claro, uma parte minoritária, né? A gente não está querendo fazer nenhum tipo de generalização, mas uma parte minoritária dos juízes tem com a condução do processo nos juizados, né? Então, um exemplo que eu sempre dou é o malfadado enunciado 80 do FONAGE. O enunciado 80 do FONAGE diz que nos juizados especiais não cabe a complementação de preparo do recurso. Então, se você entrar com recurso nos juizados e calcular as custas no recurso no juizado, é uma tarefa hercúlea. Se você entrar e tiver 1 centavo faltando, hoje a jurisprudência majoritária diz que esse recurso tem que ser declarado deserto e você não pode complementar. Isso é um absurdo, né? E se você parar para pensar assim, mas por que é assim? Aí você conversa com o juiz diz assim, é por causa da celeridade. Na verdade, não é por causa da celeridade. Na verdade, é celeridade para ele, porque ele quer se livrar daquele processo.
né? Então, ele não está pensando na qualidade da tutela jurisdicional, ele está pensando ali em baixar o seu acervo cartorário, né? Então, o ativismo judicial é visto como uma das principais críticas feitas aos juizados especiais. Além disso, tem a falta de consideração com a parte de seus advogados, a falta de cuidado na condução do procedimento, na análise das causas. Muitos colegas reclamam, falam comigo, Felipe, eu tenho um processo, a sensação que eu tenho é que ninguém no juizado leu. O processo foi andando, foi dada a sentença e ninguém prestou atenção no processo, né? Isso muito decorre do grande volume de ações que hoje são direcionadas para o juizado e os juizados não têm estrutura. Por isso que eu acho que é importante os tribunais investirem em juizados para que os juizados possam, aumentando o número dos juizados, você ter uma absorção melhor dessa demanda e assim poder ter uma qualidade maior na prestação da tutela jurisdicional, né? Além disso, falta de meios impugnativos das decisões, isso é uma coisa natural. Se você é juiz e você não tem recursos ou meios impugnativos das suas decisões, você acaba tendo uma maior liberdade e essa liberdade, às vezes, pode ser mal utilizada, né? É natural. Se eu sei que meu trabalho vai ser revisto, né? Por exemplo, eu faço uma petição inicial, eu vou elaborar com cuidado, porque eu sei que o juiz vai analisar aquilo e se ele não, se ela não for bem feita, minha petição inicial pode ser indeferida. Então, por isso que eu vou me preocupar em fazer uma boa petição, porque eu tenho um controle sobre a minha petição. Então, se você é juiz e você não tem controle sobre as suas decisões, você acaba tendo uma liberdade que muitas vezes pode descambar para a discricionariedade. Outra coisa que também é fartamente objeto de críticas, que é comumente objeto de crítica no juizado, é a falta de uniformidade nos procedimentos, né? Muitas vezes os procedimentos, cada juizado acaba adotando o seu procedimento, em detrimento das normas e muitas vezes em detrimento da jurisprudência consolidada. Também uma coisa que é destacada como um problema no juizado é a falta de uniformidade das decisões, né? Como cada juizado tem a sua própria lógica de funcionamento e muitas vezes essas decisões não são objeto de recurso, ou quando são objetos de recurso, são confirmados na turma recursal, e aí não cabe recurso especial, e o recurso extraordinário só é aceito em situações assim absolutamente excepcionais, você acaba tendo jurisprudências regionais. E dentro dessas jurisprudências regionais você tem dissídios que convivem. Eu me lembro de uma época, aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, que tínhamos 4 turmas recursais e cada turma recursal tinha um entendimento sobre as trentes. Então, você queria saber, você perguntar assim, as trentes pode ir até que valor? Aí a primeira turma decidia de um jeito, a segunda turma decidia de outro, a terceira turma de outro, a quarta turma de outro. Você tinha 4 orientações presentes sobre o mesmo tema dentro do mesmo tribunal. Então, a falta de uniformidade da decisão já era ruim naquela época. Hoje, com o Código de Processo Civil, que estabeleceu como uma das normas fundamentais a uniformidade da jurisprudência, isso passou a ser uma situação insustentável. E também um aspecto que é destacado como um aspecto negativo no juizado são excessos de demandas temerárias, né? São aquelas ações em que a pessoa entra, muitas vezes, sabendo que não tem o direito, mas entra para ver o que dá, né? E parte disso decorre do fato de você não ter uma cobrança de custas para entrar e, se você perder, normalmente não tem ônus sucumbenciais para serem suportados. Então, a pessoa, mesmo sabendo que não tem razão ou que está errado naquilo que está alegando, ela entra para ver o que consegue descolar. E, às vezes, até consegue, porque existem demandas que são economicamente indefensáveis, porque você vai gastar muito mais do que aquilo que está sendo pedido para se defender. Então, às vezes, é mais interessante você fazer um acordo do que se defender, né? E isso acaba gerando distorções no nosso sistema, né? Pois bem, eu queria aproveitar aqui e passar algumas informações, que eu fiz uma brincadeira, né? Informações úteis ou informações inúteis, né? A Lei 9.099, ela tem 59 artigos cíveis, mais 4 artigos da parte final, ou seja, um total de 63 artigos. E nesses artigos tem 128 tópicos. A Lei dos Juizados Federais tem 27 artigos, só que desses, 26 são cíveis e um criminal.
Então, são 26 artigos e 57 tópicos. A Lei dos Juizados da Fazenda Pública tem 28 artigos, todos são cíveis. E tem 55 tópicos, né, entre caput e parágrafos. E aí, o que acontece? Se você somar todos esses artigos, né, entre as leis que eu estou pretendendo unificar, nós temos 117 artigos e 240 tópicos. E aí veio a questão. O meu anteprojeto ele tem 124 artigos e 288 tópicos. E aí você pode perguntar assim, Felipe, mas espera aí, você unificou as 3 leis e unificando as 3 leis você ficou com mais artigos e com mais tópicos? Por que você fez isso? Qual a importância de você ter um texto minucioso e um texto analítico? Primeiro, minimizar o ativismo judicial. Eu estou convencido que hoje, para você solucionar as questões que surgem no âmbito dos juizados especiais, é importante você ter um texto que possa enfrentar as questões controvertidas, resolver as questões controvertidas e dar segurança jurídica e previsibilidade para o funcionamento do procedimento especial. Então, primeiro, minimizar o ativismo judicial. E, segundo lugar, você tentar ao máximo otimizar o procedimento. Então, por isso que o texto ele ficou um texto grande, ficou um texto extenso. Né? Mas a proposta, né? A ideia dessa proposta é exatamente isso. E aí, eu começo as principais inovações. E aí eu vou falar só de 2 inovações. Eu teria várias inovações para falar, mas eu queria falar de 2 inovações que eu considero as mais importantes nesse primeiro momento. Primeiro, a lei cria um Sistema Nacional de Juizados, formado pelo subsistema dos juizados fazendários federais e 27 subsistemas dos juizados especiais e dos juizados fazendários estaduais dos estados e do Distrito Federal. E o que a lei determina? Determina que todos os integrantes do sistema funcionem de maneira harmônica. Então, é muito importante que os juizados, eles, obviamente, vão ter autonomia, vão continuar funcionando como funcionam hoje, mas eles vão ter um dever geral de buscar uma isonomia, uma harmonia, uma simetria no seu funcionamento, nas suas decisões, nas suas medidas, enfim, para que você tenha verdadeiramente uma unidade, né? Claro, respeitadas as peculiaridades. O texto, o anteprojeto, ele frisa bastante, ele procura frisar bastante as peculiaridades, né? Inclusive, tem um dispositivo que trata de um tema polêmico, mas que eu achei interessante colocar, que permite aos tribunais editarem resoluções para modificar as características dos procedimentos atendendo a determinadas peculiaridades. Isso é muito importante, principalmente para os juizados federais e para os juizados fazendários, exatamente pela realidade das causas que são dirigidas para esses juizados. Então, eu dei autorização expressa para os tribunais poderem modificar algumas características específicas dentro do procedimento, exatamente para você ter uma maior customização, digamos assim, né, do juizado para aquela realidade que que determinado juizado enfrenta. Então, com isso, você pode ter uma estrutura num juizado no Amazonas que tem uma realidade X que é diferente de um juizado em Minas Gerais, por exemplo, que tem uma realidade Y. Tá? Então, a lógica foi você estabelecer essa uniformidade, mas dentro da uniformidade dar maior espaço para uma adequação dentro da realidade de cada um desses órgãos. Além disso, a determinação para que o sistema funcione em sintonia com os princípios e garantias fundamentais. Então, o sistema ele tem que funcionar de maneira simétrica e respeitando os princípios e as garantias fundamentais. E aqui só uma observação. O professor Márcio, ele deu como sugestão, né, porque eu, por exemplo, eu acho que é inconstitucional o artigo da Lei 9.099 que veda a ação rescisória. Né? Então, existem 2 formas normativas de você tratar isso. Uma, como o professor Márcio destacou, seria você adotar uma espécie de uma ação para atacar a decisão transitada em julgado.
né? Seria uma modalidade similar ao que a gente tem hoje na tutela antecipada e estabilizada. E a outra proposta, que é a proposta que eu venho defendendo, é de você ter uma espécie de uma mini ação rescisória, né? E aí a ação rescisória teria uma hipóteses específicas e um prazo mais curto, menor do que 2 anos, né? E teria uma hipótese de cabimentos mais restritas. Qual seria a principal, entre aspas, digamos assim, vantagem, a principal diferença, né? Seria você ter como órgão competente para julgar a turma recursal. Então, a turma recursal expressamente julgaria esse recurso inominado. Perdão, essa ação rescisória. E ao passo que essa ação de impugnação que o professor Márcio propôs, ela seria proposta perante o juízo onde transitou em julgada a decisão, né? Eu acho que as duas propostas são interessantes, né? Eu acabei seguindo pela criar uma espécie de uma ação rescisória limitada. Pois bem, outra coisa também que eu queria destacar é que eu fiz uma releitura dos princípios que estão presentes nas leis dos juizados especiais. Eu previ expressamente o princípio do acesso à justiça, eu tratei do princípio da busca da solução consensual do conflito e falei especificamente da mediação, e eu substituí o princípio da economia processual pelo princípio da efetividade, exatamente para tentar buscar uma maior... fazer com que o sistema principiológico do juizado funcione de uma maneira mais efetiva e mais concetânea com a moderna processualística. E, finalizando a minha exposição, eu fiz uma redivisão da estrutura dos juizados e das causas dos juizados. Eu dividi os juizados em juizados especiais e juizados fazendários. Então, juizado especial é o que a gente tem hoje da Lei 9.099. E juizados fazendários é o que a gente tem na Lei dos Juizados Federais e na Lei dos Juizados da Fazenda Pública. Então, eu dividi em 2 tipos de juizado. E sendo que os juizados fazendários, você tem o federal e o estadual e distrital. E com relação às causas, eu fiz uma redivisão. Eu tenho causas comuns e causas fazendárias. As causas comuns são aquelas que hoje tramitam pela Lei 9.099 e as causas fazendárias que tramitam nos juizados federais e nos juizados da Fazenda Pública. Sendo que você pode ter, dentro das causas, pequenas causas definidas exclusivamente pelo valor e causas de menor complexidade, definidas pela matéria e prova. E com isso resolveria aquele problema que o professor Márcio falou durante a palestra dele, que era exatamente a dificuldade de você enxergar a divisão entre causas especiais que estão vinculadas à complexidade e causas que estão vinculadas ao valor. Foi aquela narrativa que o professor Márcio falou. A batida de um Chevette com Fusca é a mesma, pode ter as mesmas características da batida de uma Ferrari com uma Maserati, né? Mas o valor é completamente diferente. Então, a gente não deve fazer o que hoje a legislação faz, que é confundir o critério do valor com o critério da complexidade, que, ao meu ver, são critérios que devem ser tratados de maneira diferente. Tá? Eu vou voltar agora o áudio para todo mundo. Acredito que eu tenha voltado aí, conseguido voltar. Felipe, eu só tenho te agradecer pela fala de hoje, pela palestra de hoje. Peço desculpa, porque eu sei que é um tema que demandaria até mais tempo, muito mais tempo, né? E com certeza nos atrairia muito, né? Infelizmente, por conta realmente dessa adaptação, desse novo normal para nós ainda, eu ainda brinquei com você, né? Você vê, a gente estava no meio de uma brilhante palestra, de repente aparece uma receita de canjica doce, né? Então, assim, a gente ainda está se acostumando com isso, tá? Brincava ainda agora com o pessoal da TI da OAB e o setor de comunicação, a quem eu sou extremamente grato e faço até o agradecimento desde já na figura da Carla,
que hoje já não deve estar aguentando mais me ouvir, semana passada e essa, porque toda vez que a gente faz evento eu deixo ela de cabelo em pé, porque eu sou atrasado na hora de entregar o projeto, de entregar as informações e cobro urgência aí, Carla. Desde já te agradeço aí na presença de todos aí e estenda os meus agradecimentos a todo o pessoal da TI da OAB Subseção Juiz de Fora, tá? Felipe, dois pontos me chamaram muita atenção aqui de você. Eu posso só fazer claro. Um fechamento? Posso só claro, fazer um fechamento? Claro, desculpa. E aí é porque eu vi que o meu horário já estava estourado. Então, só duas coisas que eu queria falar. Eu fiz esse anteprojeto porque eu acredito que ele pode melhorar a qualidade dos juizados especiais no Brasil, né? E eu estou inteiramente aberto a qualquer tipo de crítica, de sugestão, de contribuição. Eu achei a contribuição do professor Márcio muito interessante. Essa ação, eu já tinha ouvido sugestões nesse sentido, e eu acredito que ele possa ser também uma alternativa. Então, esse texto, ele não é um texto, o anteprojeto não é um texto fechado, né? É um texto que ainda vai ser levado para o Congresso Nacional, e no Congresso Nacional eu acredito que ele vai ser muito melhorado. Mas eu acho que o mais importante é você ter a consciência de que a gente precisa hoje de um código de processo civil dedicado aos juizados. Se isso vingar algum dia, eu vou ficar muito orgulhoso, vou ficar muito feliz. E gostaria de dizer que eu sei que é difícil, às vezes, atuar nos juizados. Os juizados, às vezes, a gente se aborrece, a gente vê coisas que são absurdas. Mas o que eu peço sempre para meus alunos, não desistam dos juizados. Hoje, a sociedade brasileira não pode prescindir dos juizados. Hoje, os juizados representam uma conquista da cidadania e são elementos fundamentais no Estado democrático de direito. Então, eu vejo, por exemplo, minha irmã é advogada, minha irmã brinca, eu não vou para o juizado nem amarrada, porque ela detesta o juizado, né? E aí eu falo para ela, eu brinco, né, coisa e tal, mas o que eu falo para ela, eu falo para todos. Não desistam dos juizados. A gente precisa lutar pelos juizados, lutar para aprimorar, para ter um juizado melhor, porque eu acho que isso é que vai fazer com que a nossa justiça seja muito melhor. Tá? Perfeito. Confesso que às vezes eu compartilho do desânimo da sua irmã, tá? Não vou esconder isso, porque são certas coisas que a gente vê na prática, igual você falou, às vezes parece uma terra de mau gouro, né? Uma terra sem regras. Certa vez me espantou numa audiência, uma juíza que não era titular aqui do Juizado Especial em Juiz de Fora, ela era cooperadora, era de outra cidade, enfim, e a parte contrária não tinha arrolado testemunhas para a audiência de instrução. A instrução aqui ela é fracionada, não acontece como muitas cidades aí do Rio, que você já vai para conciliação, não tem conciliação, com o próprio juiz leigo você já tem instrução. Aqui é fracionado. Não sei se quanto o volume, enfim. E aí a juíza questionou para o advogado da outra parte, o senhor não arrolou as suas testemunhas, então não vou ouvi-las. Aquilo eu até assustei, porque eu falei, eu desconheço regra processual nesse sentido. E eu até questionei, foi hábito assim, até de professor. Eu falei, mas como assim? Ela falou, não, estou falando com o outro advogado. Eu falei, não, tudo bem, eu queria entender a ideia aqui. Porque eu determinei, eu criei essa regra no juizado especial que de Juiz de Fora que as testemunhas devem ser arroladas previamente. Aí eu indaguei, mas como a senhora criou a regra? Eu criei essa regra. Você elegeu deputada? Eu pensei, ela saiu do judiciário e está na função legislativa agora, né? Umas coisas assim que não dá. A gente até insistiu, o advogado até insistiu, e ela falou assim, doutor, de onde que eu venho? Eu trabalho assim. Pensei, bom, ainda temos agora códigos de processo civil locais, né? Que a gente agora tem que... Então, são certas coisas teratológicas que realmente nos assustam no dia a dia do juizado e acaba gerando essa insegurança. A questão da apresentação da defesa, né? Que já tem anunciado do FONAT e tudo mais, mas muitos magistrados em diversos formatos ainda insistem. Olha, tem que apresentar no dia da audiência de conciliação, se não tiver acordo. Então, assim, são certas coisas que geram insegurança. Eu acho que o teu anteprojeto é de um brilhantismo nesse sentido, de realmente trazer regras. Pode, obviamente, igual você colocou, tem mais artigos e tudo mais do que as 3 legislações hoje,
mas pelo menos nos trazem uma segurança maior. Falo, nos traz para nós advogados, né? Afinal a gente está representando a classe aqui. Enfim, até para poder normatizar essa quantidade de lide temerária, como você mesmo disse, que acomete o juizado, né? Porque o juizado, às vezes, eu brinco que ele é uma verdadeira loteria jurídica gratuita, porque contrata, às vezes, advogados por honorários simplesmente no êxito da causa, ainda assim, você vai lá pedir. Se colar, colou, porque você não teve gasto com custos, né? Pelo menos até a fase recursal. Então, é aquela loteria jurídica gratuita, mas isso também parte por uma conscientização, não só dos usuários, obviamente, mas principalmente de nós, operadores de direito, principalmente de nós, advogados, na hora de instruirmos os nossos clientes e atuarmos com profissionalismo e com ética, que é o que o Código de Ética e o próprio Estatuto da OAB nos impõe, né? Professor Felipe, mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? Foi uma oportunidade excelente, digo inclusive para mim, prazer imenso em conhecê-lo, né? Através do professor Márcio, do professor Gaio. Professor Márcio, se quiser comentar alguma coisa da palestra também, fica à vontade, tá certo? Aqui estamos em casa, né? Nesse novo mundo virtual aqui que a gente não sabe exatamente como lidar. Eu não tenho... Como eu disse aos colegas, né, que eu tinha que falar pouco para deixar tempo para o Felipe, e fiz bem, né, porque, né, brilhantíssima a exposição. Eu conheci a sua ideia através de alguns colegas que nós temos em comum, mas foi muito interessante ouvi-lo agora expondo, fica ainda mais clara essa ideia e estou à disposição também para a gente trocar algumas figurinhas a respeito do tema. Se eu puder colaborar, tenho certeza que esse projeto vai fazer uma revolução no judiciário brasileiro, especificamente no juizado, como eu disse, é um instrumento fundamental de acesso à justiça. Eu queria só mais uma vez agradecer, doutor Breno. Eu estou vendo aqui cada vez mais a nossa audiência aumenta. Eu fiz a publicação lá na minha página, várias pessoas comentando, dizendo que a OAB tem que fazer isso mesmo, tem que fazer novos eventos, então já me coloco à disposição para ajudá-lo. Sei que você está diante da comissão aí, no que precisar, estou à disposição, posso fazer esse meio de campo para ficar aqui assistindo o doutor Felipe mais algumas vezes. Mas seria interessante, já vou até deixar aqui a sugestão, que é ao vivo e para gravado para todo mundo, convidá-lo para falar da tese de doutorado dele, do livro recente que foi publicado. Acho que seria outra brilhantíssima exposição que a gente pode ter sobre a batuta do doutor Felipe. Muito obrigado mais uma vez, eu estou à disposição. Só tem mesmo que agradecer a oportunidade. Pessoal, então, vamos nos despedindo aqui, agradecendo não só aos palestrantes, mas principalmente a vocês, né, que compareceram nessa terça-feira aí de muito frio. Não sei como é que está aí no Rio, Felipe, mas aqui em Juiz de Fora está muito frio, tá? Então, agradecer a vocês pela participação. A OAB está gravando essa palestra, a gente vai ver se depois disponibiliza nos canais da subseção aqui, eu não sei como é que vai subir ainda para o YouTube e tal, e com certeza outras palestras virão nesse formato, tá, pessoal? Lembrando que amanhã a gente tem mais 2 ótimas palestras, né? Uma com o professor Gaio e outra com a doutora Marina Salles, que é a juíza do Juizado Especial Federal aqui da Primeira Vara, Juiz de Fora. Então, conto com a presença de vocês novamente amanhã. Tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, pessoal.